4.000 anos. Esse é o tempo que a natureza leva para digerir um único pneu. Enquanto você assiste a este vídeo, 1,5 bilhão de pneus estão sendo descartados ao redor do mundo, criando oceanos negros de lixo tóxico visíveis do espaço. Por décadas, eles foram o pesadelo da Terra, mas hoje, engenheiros transformaram esse vilão no ouro negro da infraestrutura. Como transformamos uma montanha de lixo venenoso em uma estrada que é mais silenciosa, dura o dobro do tempo e consome 10.000 pneus por quilômetro? Bem-vindo ao poder da indústria. A jornada começa em uma escala que desafia a compreensão humana. Imagine um território vasto, coberto por colinas artificiais, escuras e irregulares. À primeira vista, parece um cenário pós-apocalíptico, mas, na verdade, estamos olhando para uma das maiores reservas de recursos inexplorados do planeta. Nos Estados Unidos, na Europa e no Oriente Médio, essas montanhas de borracha se acumulam aos milhões, mas o que antes era um cemitério de resíduos, agora é um campo de colheita. A logística por trás dessa operação é uma sinfonia de precisão industrial. Não se trata apenas de caminhões de lixo recolhendo sobras. Estamos falando de frotas de veículos pesados, equipados com plataformas de alta capacidade e sistemas de fixação robustos, que operam como artérias vitais, conectando garagens, centros de manutenção e depósitos de sucata a usinas de processamento gigantescas. Cada pneu recolhido é retirado de circulação antes que possa acumular água da chuva e se tornar um criadouro de doenças. É uma corrida contra o tempo e contra os elementos. Mas por que tanto esforço por algo que foi jogado fora? Porque, sob a ótica da engenharia moderna, um pneu velho não é lixo, é um minério urbano de alto teor. Dentro de cada carcaça gasta, existe uma riqueza de materiais, borracha natural elástica, polímeros sintéticos resistentes, fibras têxteis e, crucialmente, aço de alta qualidade. Para a indústria da reciclagem, esse pneu que vale centavos como sucata, carrega o potencial de economizar bilhões de dólares em matéria-prima virgem. No entanto, extrair esse tesouro não é tarefa fácil. O pneu foi projetado para ser indestrutível, para suportar o atrito do asfalto quente e o peso de caminhões de 30 toneladas. Para reciclá-lo, precisamos vencer a própria engenharia que o criou. E o primeiro inimigo nessa batalha é o esqueleto de aço que mantém o pneu vivo. Chegamos à etapa mais brutal e fascinante do processo, a execução mecânica. Para entender a dificuldade, você precisa lembrar que um pneu não é apenas borracha moldada. Dentro dele correm anéis de aço trançado, incrivelmente fortes, chamados de talões. São eles que mantêm o pneu preso à roda, impedindo que ele se solte, mesmo quando um carro faz uma curva fechada a 120 km por hora. Mas, em uma linha de reciclagem, esse aço é um assassino de máquinas. Se um pneu inteiro for jogado em um triturador comum, esses fios de aço podem estilhaçar lâminas que custam milhares de dólares, travar eixos motores e paralisar a fábrica inteira. A solução é a força bruta, aplicada com precisão cirúrgica. O pneu é colocado em uma máquina extratora de talão, um gancho hidráulico movido por pistões capazes de levantar o peso de vários carros, penetra na lateral da borracha. O que acontece a seguir é visceral. Com um gemido de metal e polímero sendo tensionados ao limite, a máquina puxa. A força é tão avassaladora que a estrutura robusta do pneu se retorce, dobra e deforma como se fosse feita de papel. Em questão de segundos, o anel de aço é arrancado violentamente de dentro da borracha. É uma vitória da máquina sobre a matéria. De cada pneu de caminhão, recuperamos cerca de 2 kg de aço carbono puro. Esse metal não vai para o lixo. Ele é compactado em fardos densos e enviado para fundições, onde renascerá como vigas de construção ou peças de novos carros. Enquanto isso, a carcaça de borracha, agora desossada e sem sua rigidez estrutural, cai na esteira transportadora. Ela perdeu sua forma, mas ganhou um novo destino. Agora, ela está pronta para enfrentar as lâminas que a transformarão em pó. Antes de ser destruída, a borracha precisa ser purificada. O pneu passa por túneis de lavagem, onde jatos de água de alta pressão removem décadas de lama, óleo de estrada e pedras incrustadas. Essa limpeza é vital. Uma simples pedra escondida na banda de rodagem poderia agir como uma bala dentro do triturador, danificando o equipamento.
Limpa e preparada, a borracha entra na câmara de trituração primária. Aqui, o som é o de uma tempestade industrial. Eixos maciços, armados com lâminas de liga de aço endurecido, giram em um ritmo lento, mas implacável. A baixa velocidade é um segredo técnico crucial. Se as lâminas girassem muito rápido, o atrito geraria calor suficiente para derreter a borracha, transformando a máquina em uma massa pegajosa e inútil. Ao girar devagar, com um torque devastador, as lâminas mastigam o pneu, cortando em pedaços irregulares do tamanho de uma mão fechada. Mas isso é apenas o começo. Esses pedaços caem em trituradores secundários, onde a violência mecânica se torna ainda mais refinada. O objetivo agora é reduzir tudo a migalhas. Durante esse processo, qualquer resto de arame de aço que sobreviveu à primeira etapa é liberado. Sobre as esteiras, separadores magnéticos gigantescos agem como mágica, puxando os fragmentos de metal para fora do fluxo de borracha e deixando passar apenas o material orgânico. O produto final dessa etapa é o crumb rubber, grânulos de borracha que medem entre 0,5 milímetro e 2 milímetros. Imagine uma areia negra, sintética e uniforme. O pneu gigante desapareceu. Em seu lugar, temos toneladas de um pó fino, peneirado e classificado com rigor. Mas, para a química do asfalto, essa borracha ainda está crua. Ela precisa ser preparada para o fogo. Neste estágio, entramos no território invisível da engenharia. Aos olhos de um leigo, a borracha triturada parece pronta, mas microscopicamente ela está coberta de umidade e poeira fina. Se jogarmos essa borracha úmida dentro de um tanque de betume fervente, a água se transformará instantaneamente em vapor, criando bolhas que enfraqueceriam a estrada, fazendo-a rachar em poucos meses. A estrada falharia antes mesmo de ser inaugurada. Para evitar esse desastre, os grânulos viajam para dentro de um secador rotativo colossal. É um cilindro de aço que gira hipnoticamente, levemente inclinado para fazer o material fluir. O ar quente, aquecido por queimadores industriais a gás natural, inunda o tambor, elevando a temperatura interna para algo entre 93 e 127 graus Celsius. É um calor intenso, mas controlado. Se for quente demais, a borracha queima e perde sua elasticidade. Se for frio demais, a umidade permanece. Sensores infravermelhos monitoram cada centímetro do tambor, ajustando as chamas em tempo real. À medida que a borracha tomba lá dentro, a água evapora e a superfície de cada grão se torna quimicamente ativa. É como preparar uma esponja seca para absorver água. Estamos ativando o material para que ele possa beber o asfalto líquido na próxima etapa. Quando a borracha sai do secador, ela está quente, seca e sedenta por betume. Agora testemunhamos a alquimia moderna. Estamos prestes a fundir dois materiais que à primeira vista não deveriam se misturar: a borracha sólida e o betume líquido. O betume é aquele líquido negro e espesso que cola as pedras da estrada. É mantido em tanques gigantescos a temperaturas que variam de 160 a 190 graus Celsius. É mais quente do que a água fervendo, quase tão quente quanto o óleo de uma fritadeira industrial. Ele flui como lava negra. A borracha seca é injetada nessa lava em uma proporção exata, geralmente compondo cerca de 20% da mistura. Dentro do tanque de reação, agitadores poderosos criam um vórtice, forçando os dois materiais a colidirem. Mas não é apenas uma mistura física, como fazer um bolo. É uma reação química. Durante 30 a 60 minutos de agitação intensa, ocorre o fenômeno do inchamento. As partículas de borracha absorvem os óleos leves do betume e começam a crescer, dobrando de tamanho. A mistura engrossa, mudando de um líquido ralo para uma massa gelatinosa e robusta. É essa transformação que dá ao asfalto borracha seus superpoderes. A borracha atua como um amortecedor microscópico dentro da cola. Ela torna o asfalto flexível. Quando um caminhão pesado passa, a estrada se dobra levemente e volta à forma original, em vez de trincar. Ela resiste ao sol escaldante e ao gelo do inverno. Estamos criando um material híbrido que desafia o envelhecimento. Mas agora temos um problema. Essa mistura está esfriando e o tempo é nosso inimigo. A partir do momento em que a mistura sai do tanque, começa uma corrida frenética contra a termodinâmica.
O asfalto borracha é descarregado em caminhões basculantes cujas caçambas foram pré-aquecidas. Se o metal do caminhão estiver frio, a mistura grudará como cola, arruinando a carga. A temperatura de saída é crítica, entre 132 e 149 graus Celsius. Cada grau perdido no transporte é um passo em direção ao fracasso. Os caminhões rugem em direção ao local da obra, onde a equipe de pavimentação aguarda como uma equipe de pit stop de Fórmula 1. A vibroacabadora, uma máquina complexa e precisa, recebe a carga fumegante. Suas brocas internas espalham a massa negra uniformemente pela largura da pista, enquanto a placa traseira a nivela com precisão milimétrica. A espessura é ajustada digitalmente, geralmente entre 4 e 8 centímetros. Imediatamente atrás, vêm os rolos compactadores. É uma dança de titãs de aço. Rolos de metal alisam a superfície, enquanto rolos de pneus de borracha amassam a estrada para expulsar bolhas de ar e selar a estrutura. Tudo isso deve acontecer antes que a temperatura da massa caia abaixo de 82 graus Celsius. Esse é o ponto de morte. Se compactarmos o asfalto frio, ele não se unirá. Ele se quebrará em pedaços. Mas se a equipe for bem-sucedida, em poucas horas, aquela massa líquida se tornará uma rocha sólida, pronta para suportar milhões de toneladas de tráfego por décadas. Mas o que acontece quando, depois de 20 anos, essa superestrada finalmente se desgasta? A mágica desse material é que ele é imortal. O asfalto é um dos poucos materiais no mundo que pode ser reciclado infinitamente, sem perder sua essência. Quando a estrada antiga começa a rachar, não a enterramos. Nós a comemos. Fresadoras gigantes que lembram monstros mecânicos rasgam o asfalto velho, triturando a estrada que acabamos de descrever. Esse material, chamado de RAP, pavimento asfáltico recuperado, é levado de volta para a usina. Lá, trituradores de impacto girando a 1.800 rotações por minuto pulverizam as pedras velhas e o betume endurecido. Esse material é reaquecido, misturado com agentes rejuvenescedores e um pouco de asfalto novo, e volta para a rua. A borracha daquele pneu velho continua lá, circulando na infraestrutura, vivendo vida após vida. É um ciclo fechado perfeito, onde o fim de uma estrada é literalmente o começo de outra. Começamos com uma imagem de desespero. Oceanos de pneus velhos envenenando o planeta por 4 milênios. Mas, através da engenharia, reescrevemos esse final. Olhe para a estrada à sua frente. Sob a superfície negra e silenciosa, 10.000 pneus por quilômetro encontraram um propósito nobre. Eles não são mais lixo, são o músculo que sustenta a economia global. Conseguimos criar estradas que reduzem o ruído em 6 decibéis, resistem a rachaduras e limpam o meio ambiente. Isso prova que, com a tecnologia certa, não existe desperdício, apenas recursos esperando pela ideia certa. O ciclo está completo. Se você sentiu o peso dessa transformação e o poder dessa indústria, inscreva-se no canal para mais jornadas, onde o engenho humano molda o futuro. 60 milhões de quilômetros. Essa é a extensão total dos cabos elétricos que, neste exato segundo, envolvem o nosso planeta. É fio suficiente para dar a volta na Terra 1.500 vezes. Mas pare e pense. Como um simples fio de metal, escondido na sua parede, suporta uma energia capaz de queimar uma cidade inteira sem derreter? A resposta é uma jornada brutal de fogo, pressão e precisão microscópica. Para acender a luz da sua sala, precisamos primeiro mergulhar na escuridão profunda da Terra. A história de cada cabo elétrico não começa em um laboratório limpo e silencioso, mas sim no caos ensurdecedor de uma mina a céu aberto. É um lugar onde a engenharia humana trava uma guerra constante contra a própria geologia do planeta. Imagine estar lá. O chão treme sob seus pés. Não é um terremoto, é o pulso da indústria. Em vastas minas de cobre e bauxita, que se estendem por quilômetros como cicatrizes gigantes na crosta terrestre, máquinas titânicas operam dia e noite. Para chegar ao minério valioso, engenheiros precisam primeiro mover montanhas, literalmente. Tudo começa com a violência calculada dos explosivos. Brocas industriais perfuram a rocha sólida, criando dezenas de poços profundos que são preenchidos com cargas detonantes. Quando o sinal é dado, a Terra se abre.
Milhares de toneladas de rocha são fraturadas em um instante, liberando uma nuvem de poeira que cobre o horizonte. É a força bruta necessária para liberar o cobre e o alumínio de seu sono geológico de milhões de anos. Mas a escala fica ainda mais assustadora quando as máquinas entram em cena. Escavadeiras hidráulicas, tão altas quanto prédios de 3 andares, avançam sobre os escombros. Suas pás são tão grandes que poderiam levantar um carro de passeio sem nenhum esforço. Elas alimentam uma frota de caminhões de mineração que parecem monstros mecânicos. Cada um desses veículos carrega centenas de toneladas de minério em uma única viagem. Se você ficasse ao lado de um pneu desses caminhões, ele seria 2 vezes mais alto que você. Esses gigantes de aço rugem pelas estradas da mina, transportando a terra bruta para os trituradores primários. Lá, pedras do tamanho de sofás são esmagadas como se fossem torrões de açúcar, reduzidas a pedaços menores, prontas para serem enviadas às refinarias. Até agora, tudo o que temos é pedra suja e poeira. Mas para transformar essa sujeira em um condutor de energia perfeito, ela precisa passar por um teste de fogo. A brutalidade mecânica da mina dá lugar ao inferno térmico da fundição. É aqui que a mágica acontece. O minério sujo e bruto entra em fornos industriais que operam em temperaturas que desafiam a imaginação. Estamos falando de calor suficiente para fazer o aço chorar. No caso do alumínio, o processo é uma batalha química violenta. O material extraído da bauxita é mergulhado em células de redução eletrolítica. Aqui, correntes elétricas de intensidade colossal, fortes o suficiente para fritar instantaneamente qualquer sistema elétrico doméstico, rasgam as ligações químicas. A temperatura sobe para 1742 graus Fahrenheit, ou cerca de 950 graus Celsius. Nesse calor insuportável, a rocha se rende. O alumínio puro se separa e goteja como um líquido prateado e brilhante para o fundo do tanque. É um rio de metal fundido, mortal e belo. Para o cobre, o processo é ainda mais rigoroso. Ele passa por banhos eletrolíticos, onde a eletricidade atua como um filtro microscópico, arrancando cada átomo de impureza até que o metal atinja uma pureza de 99,9%. Qualquer coisa menos que isso é inaceitável. Uma única partícula de sujeira poderia causar um curto-circuito fatal quilômetros adiante na linha. O metal líquido, agora puro e incandescente, é derramado em moldes de aço, mas ele não pode esfriar de qualquer jeito. Sistemas de resfriamento forçado borrifam água contra o molde, fazendo com que a casca externa do metal endureça instantaneamente, enquanto o núcleo permanece quente e macio. O resultado são lingotes sólidos, barras massivas de metal que brilham com um vermelho alaranjado intenso. Mas um bloco de metal não transporta eletricidade para sua casa. Ele precisa ser transformado. E para isso, ele será esmagado e esticado além de seus limites. O lingote quente, ainda irradiando calor, entra na linha de laminação. Imagine um rolo de massa, mas feito de aço endurecido e aplicando uma pressão de centenas de toneladas. O metal grita enquanto é forçado a passar por rolos que giram em alta velocidade. O bloco grosso e curto é impiedosamente esmagado e esticado, transformando-se em uma longa haste ou vergalhão, com cerca de 8 milímetros de espessura, mas 8 milímetros ainda é muito grosso. Para criar os fios finos que compõem um cabo moderno, entramos na fase de trefilação. É aqui que a engenharia se torna microscópica. As hastes de metal são puxadas através de uma série de orifícios cada vez menores, chamados de fieiras, muitas vezes feitos de diamante industrial. A velocidade é alucinante. O metal corre pela linha a dezenas de quilômetros por hora. Ele é forçado a se tornar mais fino, mais longo e perfeitamente redondo. De uma haste grossa, ele se torna um fio mais fino que um fio de cabelo humano. É um processo de violência controlada. Lasers de alta precisão vigiam cada milímetro desse fio em tempo real. Se o diâmetro variar apenas 1 milésimo de polegada, o laser detecta e o sistema ajusta instantaneamente. O resultado é um fio brilhante, liso como um espelho. Mas há um problema oculto. Depois de ser puxado, esticado e forçado através de diamantes, o metal está estressado. Sua estrutura interna está rígida e quebradiça.
Se tentássemos dobrá-lo agora, ele se partiria como vidro. Ele precisa de terapia. Para curar o metal, ele é enviado para câmaras de recozimento. Pense nisso como uma sauna de alta tecnologia para metais exaustos. Dentro desses fornos selados, o oxigênio é removido para evitar que o fio enferruje ou manche. A temperatura sobe suavemente para cerca de 600 graus Fahrenheit. Não é quente o suficiente para derreter o fio, mas é o calor exato para fazer os átomos dentro do metal relaxarem. A estrutura cristalina do cobre e do alumínio, que foi distorcida e esticada durante a trefilação, se realinha. A rigidez desaparece. A tensão interna evapora. Quando o fio sai do outro lado, ele parece o mesmo, mas mudou fundamentalmente. Antes quebradiço, agora ele é macio e flexível. Você pode dobrá-lo, torcê-lo e enrolá-lo sem medo de quebrar. É uma transformação invisível, mas vital. Sem esse suspiro térmico, nenhum cabo no mundo funcionaria. Agora que temos fios flexíveis e perfeitos, é hora de transformá-los em algo mais forte do que a soma de suas partes. Chegamos a um dos momentos mais hipnóticos de toda a indústria, a trançagem. Um único fio fino é frágil, mas se unirmos dezenas deles, criamos uma corda metálica de força incrível. Imagine uma máquina gigantesca do tamanho de um vagão de trem, carregada com centenas de bobinas de fio brilhante. Quando ela liga, é como assistir a um balé mecânico em alta velocidade. O corpo da máquina, chamado de gaiola, começa a girar. As bobinas dançam em círculos perfeitos, criando um vórtice prateado no ar. Os fios individuais são puxados para um ponto central, o nariz da máquina. Lá, eles são torcidos uns sobre os outros, com uma precisão geométrica absoluta. Engenheiros calculam o ângulo exato dessa torção. Se for muito apertada, o cabo fica rígido demais e gasta metal precioso. Se for muito solta, o cabo se desfaz quando você tenta instalá-lo. Tudo acontece em um borrão de movimento. O ruído é um zumbido constante e rítmico. Sensores monitoram a tensão de cada fio individual. Se um único fio, mais fino que um cabelo, se partir no meio desse furacão, a máquina para instantaneamente. A perfeição é a única opção aceitável. O que sai do outro lado não é mais um conjunto de fios soltos. É um condutor unificado, flexível como uma corda, forte como uma barra de aço e capaz de conduzir a corrente elétrica que alimenta sua vida. Mas neste estágio, esse condutor é perigoso. Se você o tocasse enquanto estivesse ligado, seria o seu fim. Ele precisa de uma armadura. Agora, a metalurgia dá lugar à química. O condutor de metal nu entra na linha de extrusão para receber sua pele protetora, o isolamento. Em grandes silos prateados, toneladas de pequenos grânulos de plástico, PVC ou polietileno especial, aguardam. Eles parecem pequenas contas brancas ou transparentes. Esses grânulos são sugados para dentro de uma máquina que funciona como uma pistola de cola quente gigante e super poderosa. O plástico é aquecido até virar uma pasta viscosa e homogênea. O fio de metal passa pelo centro de uma cabeça de aço e o plástico derretido é injetado ao redor dele. É como encapar uma salsicha, mas com uma precisão de micrômetros. A camada de plástico deve ser perfeitamente concêntrica. Se for mais fina de um lado do que do outro, a eletricidade pode escapar por ali, causando incêndios ou falhas catastróficas. Assim que o plástico quente toca o metal, o cabo mergulha em uma longa piscina de água fria. O choque térmico é imediato. O plástico endurece instantaneamente, travando sua forma perfeita para sempre. Mas para cabos maiores, aqueles que correm sob as ruas das cidades, uma camada não é suficiente. Eles recebem camadas adicionais de proteção, bainhas grossas e resistentes a produtos químicos, óleo e até mordidas de roedores. Alguns cabos submarinos recebem armaduras de aço para sobreviverem à pressão esmagadora do fundo do oceano. O resultado final é um produto que parece indestrutível. Mas será que é mesmo? A fábrica não vai apenas confiar na sorte. Ela vai tentar destruí-lo. Antes que um único metro de cabo possa sair da fábrica, ele deve sobreviver à câmara de tortura do controle de qualidade.
As apostas aqui são altíssimas. Uma falha neste cabo não significa apenas uma luz apagada. Pode significar um hospital sem energia ou um incêndio em um arranha-céu. Primeiro vem o teste elétrico. Uma voltagem muito superior à que o cabo enfrentará na vida real é disparada através dele. Os engenheiros procuram qualquer fuga, qualquer fraqueza no isolamento. É como tentar estourar um balão com ar. Se o cabo tiver um ponto fraco, ele vai explodir aqui, na segurança do laboratório. Depois vem os testes físicos. Máquinas esticam o cabo até o limite de ruptura para garantir que o metal e o plástico não se separem. Pedaços de cabo são colocados em câmaras de fogo para ver se o isolamento resiste às chamas ou se derrete. Outros são congelados para garantir que não rachem no inverno rigoroso. Lasers escaneiam a superfície em busca de imperfeições invisíveis ao olho humano. Raios X olham através do plástico para garantir que o metal no centro esteja centralizado. Apenas o cabo que sobrevive a tudo isso recebe o carimbo de aprovação. Finalmente, o produto acabado é enrolado em enormes carretéis de madeira ou aço. Cada carretel é pesado, etiquetado e preparado para envio. Eles são empilhados em pátios, parecendo moedas gigantes de uma civilização de titãs, prontos para serem desenrolados em trincheiras, postes e paredes ao redor do mundo. Voltamos ao início. 60 milhões de quilômetros de cabo. Uma indústria global que movimenta 200 bilhões de dólares todos os anos. Olhe para a parede do seu quarto agora. Aquele fio escondido ali dentro não é apenas um pedaço de plástico e metal. Ele é um sobrevivente. Ele nasceu de uma explosão em uma mina de cobre, foi derretido em um inferno químico, esticado por diamantes, curado pelo calor, trançado em um vórtice mecânico e testado com fogo e eletricidade. É uma das peças de engenharia mais subestimadas da história humana. Esses cabos são as artérias invisíveis da nossa civilização. Sem eles, o coração das nossas cidades pararia de bater em um segundo. Da próxima vez que você acender uma luz, lembre-se da jornada épica que tornou esse simples clique possível. Porque no mundo da indústria pesada, até o menor fio tem uma história gigante para contar. A Austrália gera 90 bilhões de dólares alimentando o mundo, mas enfrenta um colapso invisível. O seu solo está a transformar-se em pó vermelho. A cada ano, 4 milhões de hectares de terra fértil morrem, levados pelo vento. Quando a tecnologia moderna falhou, a salvação veio de onde ninguém esperava, de montanhas de lixo a apodrecer nas quintas. Como é que a lã suja, considerada um fardo inútil, se tornou o único escudo capaz de impedir que um continente inteiro se transforme num deserto absoluto? Bem-vindos ao vasto continente australiano. Imaginem uma terra que se estende por mais de 427 milhões de hectares. É uma escala difícil de conceber. Durante gerações, este foi o celeiro do Hemisfério Sul, uma máquina agrícola colossal que nunca parava. Mas se olharem para além do horizonte verde, verão as cicatrizes de uma guerra silenciosa. A Terra está a perder a batalha. A Austrália enfrenta um paradoxo brutal. É uma superpotência agrícola que está, literalmente, a perder o chão debaixo dos pés. Décadas de agricultura intensiva extraíram um preço terrível. O solo que levou milênios a formar-se perdeu mais de 60% da sua matéria orgânica. Em regiões críticas como Nova Gales do Sul, a vitalidade da terra caiu drasticamente em apenas 14 anos. O carbono orgânico, o combustível que mantém a terra viva, desapareceu. Sem ele, o solo perde a sua cola natural. Deixa de ser uma esponja rica e torna-se poeira solta e estéril. E quando a seca chega, o cenário torna-se apocalíptico. O vento não transporta apenas areia, ele arranca o futuro da nação. Em algumas áreas, tempestades de poeira removem até 1,8 toneladas de solo por hectare, todos os anos. Imaginem caminhões invisíveis a carregar a fertilidade da terra e a despejá-la no oceano, dia após dia. 6 milhões de hectares estão agora na zona vermelha, classificados com risco extremo de erosão. Outros 3,2 milhões estão a colapsar sob a degradação da água. Esta não é apenas uma crise ecológica, é uma tragédia humana. Em Queensland, famílias que cultivaram a mesma terra por gerações estão a abandonar as suas casas. O solo rachou, secou e morreu.
Já não consegue segurar uma gota de água. A infraestrutura agrícola, que vale bilhões, treme sobre fundações que se desfazem em pó. O país precisava, desesperadamente, de um milagre para estancar esta hemorragia. Mas, ironicamente, enquanto a terra morria de fome, outra indústria nacional estava a afogar-se no seu próprio excesso. Afastem o olhar da terra seca e olhem para os celeiros. Aqui reside a segunda parte desta tempestade perfeita, a indústria da lã. Outrora, a Austrália era o reino da lã, onde a ovelha merino era sinônimo de ouro branco. As exportações ultrapassavam os 4 bilhões de dólares anuais, mas o mercado global mudou, a procura caiu, os preços da lã bruta colapsaram. O que antes era um símbolo de riqueza tornou-se um pesadelo logístico. As previsões para 2024 mostram uma queda de produção de 12%. Fábricas fecharam, rotas de comércio pararam. Mas as ovelhas não pararam de produzir lã. O resultado é uma acumulação grotesca de resíduos. Todos os anos, cerca de 200 mil toneladas de lã de baixa qualidade acumulam-se nas quintas australianas. Esta não é a lã fina que vestimos, é lã suja, curta, cheia de detritos. É lixo. Para os agricultores, livrar-se disto é um custo insuportável. Eles não podem queimá-la facilmente e não podem enterrá-la em qualquer lugar. Então ela fica lá. Pilhas gigantescas de material fibroso a apodrecer ao sol e à chuva. Se deixada sozinha, a lã é teimosa. Pode levar de 3 a 5 anos para se decompor naturalmente. Imaginem o cheiro, o peso, o desperdício. Enquanto o solo a poucos metros de distância clama por nutrientes e estrutura, estas montanhas de proteínas complexas são tratadas como um fardo tóxico. Era um ciclo de perdas. Perda de dinheiro para armazenar o lixo e perda de terra fértil devido à erosão. Parecia não haver ligação entre os dois problemas. Até que alguém decidiu olhar não para a pilha de lixo, mas para a estrutura microscópica de uma única fibra. A viragem do jogo não aconteceu com maquinaria pesada, mas num laboratório silencioso. Os cientistas começaram a analisar a lã residual, não como têxtil, mas como material biológico. O que encontraram sob o microscópio foi uma obra-prima de engenharia natural. Cada fio de lã é coberto por escamas de queratina, sobrepostas como telhas num telhado. Mas, ao contrário de um telhado que repele água, estas escamas funcionam como portões inteligentes. Elas permitem que a fibra absorva umidade, muita umidade. A lã consegue reter entre 1,5 a 2 vezes o seu próprio peso em água, mas faz mais do que isso, ela incha. Esta foi a revelação. Quando a lã incha, ela muda fisicamente de forma. No solo, isto cria algo vital: espaço, bolsões de ar microscópicos. A terra compactada e sufocada da Austrália precisava desesperadamente de respirar. A lã oferecia uma maneira de bombear oxigênio para o subsolo, sem a necessidade de arados mecânicos pesados que destroem a estrutura da terra. Os testes iniciais em Nova Gales do Sul foram nada menos que chocantes. Os investigadores espalharam uma camada fina desta lã inútil sobre o solo degradado. Os sensores começaram a registrar dados que pareciam impossíveis. A evaporação da superfície, o grande inimigo num clima árido, caiu 35%. A água, em vez de vaporizar para a atmosfera quente, ficou presa no solo, guardada pelas fibras de lã. Mas o verdadeiro milagre foi biológico. Onde havia lã, a vida regressou. A densidade de micróbios no solo, os arquitetos invisíveis da fertilidade, explodiu entre 30% a 50% em apenas alguns meses. A lã não estava apenas a segurar água, estava a alimentar um ecossistema. Em campos de teste em Queensland, terras que pareciam betão vermelho começaram a suavizar, tornaram-se friáveis. A cor mudou. A vida voltou. No entanto, havia um problema prático. Não se pode simplesmente atirar lã bruta para um campo e esperar resultados uniformes. Ela emaranha-se, voa com o vento e entope máquinas. Para escalar esta solução, a natureza precisava de ser domada pela indústria. Aqui entramos na fase de industrialização da solução.
Para transformar o lixo em ouro agrícola, foi necessário criar uma nova linha de produção. A lã suja e emaranhada é recolhida e lançada em trituradores industriais poderosos. Lâminas de aço de alta resistência rasgam as fibras, reduzindo montanhas de resíduos a um pó grosso e uniforme. Mas o segredo está na pressão. Este material triturado é forçado através de matrizes de aço, sob imensa pressão e calor. O resultado não é um tecido, mas um pellet, um grânulo duro, denso e seco. Nasceu o pellet de lã. Não se deixem enganar pelo tamanho pequeno. Cada um destes grânulos é uma bateria biológica de água. Quando enterrado no solo seco, ele fica dormente. Mas assim que a chuva cai ou a irrigação é ligada, o pellet desperta. Ele expande-se, absorvendo água avidamente, guardando-a no seu núcleo de queratina. Quando o sol escaldante da Austrália seca a terra ao redor, o pellet faz o oposto, liberta a água lentamente, gota a gota, diretamente para as raízes das plantas. Isto muda tudo. A retenção de umidade no solo aumenta entre 25% a 40%. Para um agricultor, isto significa que pode regar menos vezes, poupando recursos preciosos. Além disso, à medida que o pellet se decompõe ao longo de meses, ele liberta nitrogênio, enxofre e carbono. Não é um químico sintético que queima as raízes. É nutrição lenta e constante. A transformação econômica é tão impressionante quanto a biológica. De repente, aquele lixo que custava dinheiro para ser removido tem valor. De uma tonelada de lã residual, as fábricas produzem 900 kg de pellets de alta performance. O valor de mercado deste produto é 3 vezes superior ao da lã bruta original. Em Victoria, a corrida ao ouro recomeçou. Mais de 40 startups surgiram num ano. A maquinaria ruge, transformando desperdício em vida. Mas esta revolução não parou na fronteira australiana. Ela atravessou o oceano e encontrou um novo propósito inesperado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a tecnologia encontrou uma simbiose ainda mais futurista. No Texas e na Califórnia, a transição energética está a cobrir o deserto com milhões de painéis solares. São campos de vidro e silício que se estendem até onde a vista alcança. Mas estas centrais elétricas têm um inimigo natural, a erva. Se a vegetação crescer demasiado, bloqueia o sol e reduz a produção de energia. A solução antiga era brutal. Equipas de homens com cortadores de relva a gasolina e herbicidas químicos. Era caro, perigoso para os painéis e ecologicamente desastroso. Pedras voavam e partiam o vidro. A poeira cobria os sensores. Foi então que alguém teve uma ideia brilhante: substituir as máquinas por ovelhas. Nasceu o Solar Grazing, ou pastoreio solar. E os números provam que a natureza é a melhor engenheira. As ovelhas são cortadores de relva, autônomos de alta precisão. Elas navegam por baixo das estruturas metálicas sem cortar fios, sem levantar pedras e sem emitir gases de escape. O impacto é massivo. As quintas solares que adotaram as ovelhas reduziram o uso de fertilizantes e herbicidas químicos em 70%. Os custos de manutenção caíram para metade, mas há um benefício oculto, a sombra. Os painéis solares protegem as ovelhas do sol abrasador e protegem também o solo. A erva protegida da evaporação direta cresce 2 a 3 vezes mais rápido. As ovelhas comem a erva, transformam-na em estrume, fertilizam o solo e mantêm o ciclo vivo. O solo sob os painéis, em vez de se tornar um terreno baldio estéril, está a recuperar a sua biodiversidade. Surgiu uma nova profissão: equipas de pastoreio profissional. Estes especialistas usam software para mapear o movimento dos rebanhos, garantindo que cada metro quadrado da central solar é cortado pelas ovelhas na altura certa. É a fusão perfeita entre a alta tecnologia energética e a agricultura ancestral. A história da lã é uma lição de humildade para a engenharia moderna. Procurávamos soluções complexas para salvar o solo, mas a resposta estava a apodrecer nos nossos quintais. De um continente australiano, à beira da exaustão, até os campos solares de alta tecnologia do Texas, um material considerado lixo tornou-se o guardião da terra. Hoje, esses pellets de lã e esses rebanhos não estão apenas a produzir fibra ou carne. Eles estão a construir um escudo contra a seca.
Estão a provar que, num mundo de recursos finitos, o conceito de lixo é apenas uma falha de imaginação. Talvez a chave para sobrevivermos às mudanças climáticas não seja construir máquinas maiores, mas sim aprender a usar as ferramentas microscópicas que a natureza aperfeiçoou ao longo de milhões de anos. O velo que protege a ovelha do frio é agora a armadura que protege o nosso planeta do calor. Diziam que as pitons birmanesas na Flórida eram reis intocáveis, máquinas biológicas sem predadores naturais. Acreditava-se que nada, nem armadilhas humanas, nem a própria natureza, poderia parar estes monstros de 5 metros. Mas naquela manhã, nos pântanos profundos, a equipe encontrou o corpo de Loki, um macho alfa de 45 libras, brutalmente destroçado. Ele estava sem cabeça, coberto por agulhas de pinheiro. Quem teria a força para desmantelar um predador deste calibre? A resposta não é apenas um mistério resolvido, é o sinal de que a natureza declarou guerra total. Para entender como chegamos a este campo de batalha, precisamos voltar no tempo e observar a engenharia deste desastre. A Flórida transformou-se década após década na capital mundial dos animais exóticos. No entanto, o verdadeiro ponto de inflexão foi um evento de força bruta industrial, o furacão Andrew, em 1992. Esta tempestade de categoria 5 não apenas destruiu casas, ela agiu como um martelo gigante contra as instalações de reprodução de répteis, libertando centenas de filhotes de uma só vez para o vasto sistema hidráulico dos Everglades. Foi uma falha de contenção catastrófica. Hoje, as estimativas sugerem que existem entre 30 mil e 300 mil destas unidades biológicas operando nos pântanos. E elas não são apenas numerosas, são biologicamente projetadas para dominar. A anatomia de uma piton birmanesa é um milagre da eficiência predatória. A sua mandíbula não é apenas uma boca, é um sistema de carga expansível que se abre até 25 centímetros, o diâmetro de um prato de jantar, permitindo a entrada de cargas massivas. Cientistas documentaram estas bestas engolindo veados inteiros de 35 quilogramas, uma massa que desafia a física. Mas a verdadeira engenharia pesada acontece por dentro. Após ingerir uma presa colossal, o corpo da piton entra em um modo de superprodução metabólica. O seu coração aumenta fisicamente em 40% para bombear o combustível necessário para a digestão. As enzimas digestivas multiplicam-se 40 vezes, transformando o réptil em uma fornalha viva que dissolve ossos e carne. O impacto deste mecanismo voraz no ecossistema foi devastador, comparável a uma fábrica que consome todos os recursos ao redor. Estudos mostram que nas áreas dominadas por elas, as populações de guaxinins caíram 90%. E 99% dos gambás foram simplesmente eliminados do mapa. O sistema de filtragem de água natural da América estava a entrar em colapso sob o peso destes invasores. Parecia que a batalha estava perdida, até que a natureza encontrou uma falha no sistema. O caso de Loki mudou tudo. Loki não era uma cobra comum, ele era uma cobra de Judas. Um agente infiltrado, equipado com tecnologia de rastreamento GPS, enviado pelos humanos para atrair a sua própria espécie e revelar a localização das fêmeas reprodutoras. Ele era um macho saudável, pesado e poderoso, mas o seu sinal parou. Quando os cientistas chegaram às coordenadas finais, encontraram uma cena de crime que desafiava a lógica de peso e força. O assassino não era um urso gigante ou um humano armado. As evidências forenses e as câmeras de trilha apontaram para um lince. Estamos a falar de um gato selvagem que pesa entre 10 e 15 quilogramas, enfrentando e neutralizando um monstro que pesava o dobro do seu tamanho. Este não foi um evento isolado, mas o início de uma insurgência tática. Na reserva Big Cypress, a tecnologia capturou algo que os ecologistas descreveram como evolução comportamental em tempo real. Um lince foi filmado desenterrando sistematicamente os ovos de uma piton. Ele não apenas os comia, ele os esmagava e escondia os restos, uma operação de sabotagem calculada para eliminar a futura geração do inimigo. Dias depois, esse mesmo felino enfrentou uma piton fêmea de 50 quilogramas e 4 metros de comprimento, num combate onde um único erro de um segundo resultaria em morte por constrição.
O lince usou a sua agilidade superior para evadir e atacar. A fauna local, que antes recuava diante da maquinaria pesada das Pythons, começou a descobrir que estas máquinas sangram. Davi aprendeu a derrubar Golias. E não estava sozinho. Enquanto a guerra terrestre ganhava novos combatentes, nas águas turvas, os antigos senhores feudais dos pântanos decidiram reclamar o seu trono. Os alligators americanos, blindados por 7 milhões de anos de evolução, começaram a interceptar as Pythons. Não estamos a falar de pequenas escaramuças, mas de colisões de titãs. A física destes encontros é brutal. Um alligator possui uma das mordidas mais poderosas do reino animal. Quando ele fecha as mandíbulas sobre uma Python e inicia o giro da morte, a força torsional é suficiente para quebrar a coluna vertebral da serpente com um som que ecoa como um tiro. Dados de rastreamento mostram que mais de 14% das Pythons monitoradas encontraram o seu fim no estômago blindado destes répteis. É um jogo de soma zero. Se a Python for grande demais, o alligator morre. Mas se o alligator vencer, o invasor torna-se combustível. Mas o ataque não vem apenas de baixo. O espaço aéreo dos Everglades tornou-se uma zona de exclusão para as jovens Pythons. Aves de rapina, como águias e grandes corujas, aplicam uma força mecânica devastadora. As garras de uma coruja podem exercer 220 newtons de pressão, transformando-as em prensas hidráulicas biológicas capazes de perfurar órgãos vitais instantaneamente. Garças usam os seus bicos como lanças de precisão, perfurando o crânio das cobras com um único golpe cirúrgico. Até os ursos negros, oportunistas pesados da floresta, foram encontrados finalizando Pythons enfraquecidas ou feridas, esmagando seus pescoços com uma mordida final. O ecossistema inteiro mobilizou-se como um sistema imunológico, rejeitando um vírus. Porém, o inimigo é adaptável e está a preparar uma nova versão de si mesmo. Apesar da resistência heróica da fauna local, as Pythons birmanesas têm uma falha crítica no seu design. Elas são máquinas tropicais. O seu sistema operacional biológico falha no frio. Quando a temperatura cai abaixo de 10 graus Celsius, elas entram em colapso, incapazes de se mover ou digerir, morrendo congeladas, como aconteceu aos milhares no inverno de 2010. Parecia que o clima seria o grande salvador. Mas a evolução encontrou um caminho aterrorizante. Estudos recentes, realizados entre 2018 e 2023, revelaram uma atualização genética silenciosa. As Pythons birmanesas começaram a cruzar com Pythons indianas, uma espécie prima que evoluiu em regiões com invernos reais e que possui uma tolerância térmica superior. O resultado desta hibridização é o que os cientistas chamam de Super Python. Este híbrido combina o tamanho massivo e a agressividade da birmanesa com a resistência climática e a agilidade da indiana. Esta mutação remove a barreira térmica que protegia o resto do continente norte-americano. Se esta característica genética se tornar dominante, a linha de frente da invasão não ficará contida na Flórida. Modelos de previsão mostram que estas supercobras poderiam marchar para o norte, invadindo a Geórgia, o Alabama e até a Carolina do Sul. Estamos diante de uma ameaça que se atualiza mais rápido do que podemos construir defesas. Para parar uma força desta magnitude, a intervenção humana teve de evoluir de passiva para cirúrgica. A resposta humana a esta ameaça tem um nome: Dona Khalil. Ela não é apenas uma caçadora. Ela é a personificação da eficiência industrial aplicada à conservação. Reconhecida como a primeira caçadora profissional certificada do programa de eliminação, Dona já removeu pessoalmente mais de 1.000 Pythons do ecossistema. A sua operação é montada com a precisão de uma campanha militar. Ela patrulha a escuridão absoluta em uma Ford F-150 modificada, equipada com uma plataforma de observação elevada feita de aço, que ela mesma projetou para lhe dar vantagem tática sobre a vegetação densa. Caçar Pythons não é como caçar qualquer outro animal. É um teste de processamento visual extremo. Dona explica que, ao varrer a estrada com luzes de alta potência, o olho humano tem apenas 3 segundos para distinguir o brilho de uma escama de Python entre milhões de folhas e sombras. E quando o alvo é confirmado, há apenas 1 segundo para agir, saltar do veículo e engajar fisicamente a criatura.
Não há armas de fogo aqui, apenas força bruta e técnica. O risco é imenso. Donna carrega em seu corpo o mapa desta guerra, cicatrizes de dezenas de mordidas, marcas de dentes afiados como navalhas deixadas por monstros que tentaram defender a sua vida. Ela descreve lutar contra uma python de 6 metros como tentar subjugar um crocodilo feito inteiramente de músculo sólido. O salário é baixo, o perigo é alto, mas a determinação é inabalável. Ela treina novos recrutas, ensinando-lhes não apenas a caçar, mas a superar o medo primordial da escuridão. Os humanos deixaram de ser espectadores para se tornarem a força de elite nesta guerra. Mas a matemática ainda está contra nós. As cobras reproduzem-se exponencialmente. Precisávamos de uma arma que pudesse operar sozinha, 24 horas por dia. A cartada final da ciência foi reativar uma arma biológica que estava desativada há décadas. A cobra índigo oriental é o predador de ápice nativo da América do Norte. Ela é imune ao veneno das cascavéis, rápida como um raio e possui um apetite voraz por outras cobras. O seu alvo estratégico não são os gigantes adultos, mas sim a base da pirâmide, as pythons juvenis. A lógica é simples e brutal. Se você eliminar os jovens, não haverá adultos para se reproduzir. Em 2025, numa operação histórica, 42 cobras índigo foram libertadas nas florestas de pinheiros da Flórida. Estas não são cobras comuns, são unidades de busca e destruição biológicas. Elas patrulham vastas áreas solitariamente e engolem as suas presas vivas, neutralizando ninhadas inteiras antes que estas possam crescer e ameaçar o ecossistema. A reintrodução foi um sucesso tático e imediato. Meses após a libertação, câmeras confirmaram que as índigos estavam se reproduzindo, estabelecendo uma população autossustentável. Esta é a melhor ferramenta de controle que a ciência poderia sonhar. Um agente que trabalha sem salário, sem descanso e que distingue perfeitamente o amigo do inimigo. Elas restauram a ordem natural sem causar danos colaterais. Começamos esta jornada com o corpo destroçado de Loki, um rei deposto no meio da lama. A sua morte provou ser muito mais do que um incidente isolado. Foi o primeiro sinal de fumaça de uma revolução ecológica. O mito da invencibilidade da python birmanesa foi quebrado. Os Everglades não são mais uma zona de massacre unilateral. Cada lince que esmaga um ovo, cada alligator que fecha a mandíbula sobre um invasor e cada cobra índigo que limpa o subbosque é uma engrenagem numa máquina de resistência que acordou para lutar. A batalha está longe de terminar, é uma guerra de atrito que durará décadas. Mas agora sabemos que o ecossistema tem o poder de se adaptar, de evoluir e de contra-atacar com uma violência calculada. A natureza encontrou uma maneira de transformar o caos em equilíbrio. Se você ficou fascinado pela complexidade desta guerra biológica e quer entender como as forças da indústria e da natureza colidem, inscreva-se no canal agora e prepare-se para o próximo episódio. Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Você vê isso todos os dias, uma simples lata de massa de tomate ou o molho que cobre a sua pizza. Mas você já imaginou que esse produto começou como uma semente menor que a cabeça de um alfinete? Para chegar à sua mesa, este fruto frágil precisa sobreviver a 100 dias de sol escaldante e resistir à força brutal de colheitadeiras de toneladas. Como a indústria transforma milhões de frutos delicados em um estoque global de comida sem esmagar tudo no processo? Bem-vindos à jornada do ouro vermelho. Muito antes de qualquer planta verde romper a superfície, uma guerra silenciosa é travada no subsolo. A batalha por uma colheita recorde não começa com a semente, mas com a engenharia da terra. Sob a luz pálida da madrugada, tratores gigantescos, equipados com arados de aço reforçado, rasgam o solo compactado. O objetivo não é apenas cavar, é oxigenar. Eles revolvem toneladas de terra para permitir que o ar penetre profundamente, criando um ambiente onde as raízes poderão respirar. Mas a força bruta não é suficiente. A ciência entra em campo. O solo é tratado como um paciente em uma sala de emergência. Amostras são analisadas em laboratórios para determinar o nível exato de nutrientes. Se faltar algo, a colheita falha. Compostagem orgânica ou esterco decomposto são misturados com precisão cirúrgica para criar uma base macia e fértil.
Em seguida, a terra é esculpida. Máquinas de nivelamento formam longas cristas geométricas que se estendem até o horizonte. Em fazendas modernas, o processo é ainda mais tecnológico. Linhas de irrigação por gotejamento são enterradas dentro dessas cristas, como um sistema circulatório invisível. Isso garante que cada gota de água vá direto para a raiz, sem desperdício. É uma infraestrutura colossal construída para suportar milhões de vidas vegetais que estão prestes a nascer. Neste cenário de terra preparada, entra o protagonista mais improvável, a semente. É um contraste chocante de escala. Os agricultores selecionam sementes de alta genética, grãos dourados minúsculos que desaparecem na ponta de um dedo. É difícil acreditar que algo tão pequeno carrega o código para alimentar cidades inteiras. Estas sementes não são jogadas ao acaso. Elas são semeadas em bandejas especiais dentro de estufas que funcionam como fortalezas biológicas. Aqui a temperatura e a umidade são controladas com rigor militar. É uma incubadora perfeita. Em apenas uma semana, a vida explode. Pequenos brotos verdes surgem, frágeis e vulneráveis. Mas eles não ficam aqui para sempre. Quando atingem entre 15 e 20 centímetros de altura e desenvolvem caules robustos, chega o momento crítico, o transplante. Esta é uma operação de alto risco. Cedo pela manhã, para evitar o choque térmico do calor do meio-dia, exércitos de trabalhadores ou máquinas transplantadoras movem as mudas para o campo aberto. A precisão é vital. Elas são posicionadas com um espaçamento exato de meio metro. Se ficarem muito perto, competem por recursos e morrem. Se ficarem muito longe, o espaço é desperdiçado. Assim que tocam o solo real, a primeira irrigação é ativada, selando o pacto entre a planta e a terra. Agora, a contagem regressiva começa. Durante as próximas semanas, o campo se torna um organismo vivo que exige monitoramento constante. O tomateiro não cresce sozinho, ele é guiado. Sensores de umidade enterrados no solo enviam dados em tempo real para computadores que controlam a irrigação. É uma questão de equilíbrio mortal. Se a planta receber água demais, a pressão interna fará o fruto explodir e rachar a pele, tornando-o inútil para a venda. Se receber água de menos, o crescimento para. É uma caminhada na corda bamba que dura meses. À medida que as plantas crescem, elas precisam de poda. Folhas extras são removidas para garantir que a luz do sol atinja o fruto, e não apenas a folhagem. Então, a mágica acontece. O fruto começa como uma esfera verde e dura. Lentamente, ele passa para um amarelo pálido, depois para um laranja vibrante, e finalmente atinge aquele vermelho profundo e intenso que sinaliza o pico de açúcar e sabor. Sob o sol da manhã, os campos parecem brilhar como um oceano vermelho, mas essa beleza é um sinal de alerta. No momento em que o tomate fica vermelho, ele começa a morrer. O relógio da decomposição começa a ticar e a indústria precisa correr mais rápido que a natureza. A colheita é o momento de maior tensão. É aqui que o destino do tomate se divide em dois caminhos. Para os tomates que você compra frescos no mercado, a abordagem é manual e delicada. Trabalhadores experientes torcem cada fruto gentilmente para não ferir a pele. Mas para a indústria de massa, aquela que faz o molho da sua massa e o ketchup, a delicadeza é substituída pela potência mecânica. Monstros de metal entram nos campos. Colheitadeiras industriais, capazes de processar dezenas de toneladas por hora, avançam sobre as linhas. Elas não colhem fruto por fruto, elas engolem a planta inteira ou usam agitadores violentos que fazem a vinha vibrar em uma frequência específica. Essa vibração faz com que apenas os tomates maduros se soltem e caiam em esteiras transportadoras, enquanto a planta verde permanece. É uma demonstração de força bruta controlada. Uma vez colhidos, os tomates são imediatamente cobertos e protegidos do sol. O calor é o inimigo. Se a temperatura interna do fruto subir muito, ele vira purê antes de chegar à fábrica. Caminhões carregados com toneladas de ouro vermelho aceleram pelas estradas. Eles têm apenas algumas horas antes que a carga comece a se degradar. A fábrica não pode esperar. Ao chegarem à planta de processamento, o caos orgânico do campo colide com a ordem fria do aço inoxidável. Os caminhões despejam sua carga em canais de água corrente. A partir de agora, ninguém mais toca nos tomates. As máquinas assumem o comando.
O primeiro passo é uma lavagem de alta pressão. Jatos de água potentes e escovas rotativas atacam a sujeira do campo, removendo terra, pedras e folhas. O que sai desse túnel de lavagem é um rio brilhante de esferas vermelhas perfeitas, mas nem todas são perfeitas. A próxima etapa é a triagem, onde a tecnologia supera o olho humano. Scanners ópticos a laser analisam cada tomate que passa pela esteira em alta velocidade. Eles procuram defeitos que seriam invisíveis a olho nu. Um tomate verde, um tomate com uma mancha preta. O sistema dispara um jato de ar comprimido preciso e o fruto defeituoso é ejetado da linha como um projétil. Apenas a elite vermelha sobrevive. O que sobra é redirecionado para ração animal ou fertilizante, garantindo que nada seja desperdiçado. Agora, os sobreviventes estão limpos, inspecionados e prontos para o sacrifício final. Para transformar um fruto sólido em um molho suave, a pele precisa desaparecer. E a maneira como a indústria faz isso é brutalmente eficiente. Os tomates entram em uma câmara de vapor pressurizado. É um inferno térmico instantâneo. O calor intenso faz com que a umidade sob a pele do tomate ferva e expanda em uma fração de segundo. A pele literalmente explode e se solta da polpa. Em seguida, rolos de borracha macia ou jatos de ar removem essas cascas soltas, deixando para trás apenas a carne vermelha e nua. O que acontece a seguir é a destruição total da forma. Os tomates são esmagados por trituradores industriais e forçados através de peneiras finas que separam as sementes e as fibras duras. O resultado é um líquido espesso, rico e aromático. Dependendo do produto final, essa polpa é cozida. Para o concentrado de tomate, a água é evaporada a vácuo para não queimar o produto, transformando o suco em uma pasta densa. O cheiro nessa área da fábrica é inebriante, uma concentração massiva de verão cozido. Agora temos um produto perfeito, mas ele é vulnerável. O ar e as bactérias são inimigos que podem estragar tudo em minutos. Começa a corrida para o enlatamento. O molho ou pasta, ainda quente, flui por tubulações estéreis até a sala de enchimento. Aqui, o barulho é rítmico e hipnótico. Braços robóticos e bocais de alta precisão enchem centenas de latas, frascos de vidro ou sachês por minuto. A velocidade é tão alta que o olho humano mal consegue acompanhar os vultos metálicos passando. Imediatamente após o enchimento, as embalagens são seladas hermeticamente. É o momento em que o tempo para. Ao fechar a lata, a indústria captura o frescor e o sabor, protegendo-os contra o mundo exterior por anos. As latas passam por túneis de resfriamento para baixar a temperatura e evitar que o cozimento continue lá dentro. Depois recebem o rótulo, a identidade do produto, o lote, a data. Robôs paletizadores empilham as caixas em torres perfeitas, prontas para serem despachadas. Enquanto as empilhadeiras carregam os caminhões de distribuição, vale a pena pausar e olhar para trás. Tudo isso, essa mega estrutura de aço, sensores a laser e tratores gigantes, existe para servir a um pequeno fruto que começou a vida menor que uma cabeça de alfinete. Milhões de latas viajam agora por oceanos e estradas para chegar à sua despensa. Quando você abrir uma lata de massa de tomate para o jantar de hoje, lembre-se, você não está apenas vendo um ingrediente. Você está olhando para o resultado de meses de batalha contra os elementos, da paciência dos agricultores e da precisão absoluta da engenharia moderna. É a natureza, domada e preservada pelo engenho humano. Isso é o verdadeiro poder da indústria. Neste exato momento, o mapa dos oceanos está coberto por 50 mil navios. Eles estão em toda parte: Europa, Ásia, Américas. Mas se você ativar o filtro para mostrar apenas os Ultra Large Ships, monstros de aço que carregam 24 mil contêineres, o equivalente a uma cidade inteira empacotada, algo assustador acontece. Os Estados Unidos, a maior superpotência do mundo, desaparecem do mapa. Por que os navios mais avançados da humanidade evitam a costa americana como se fosse uma zona proibida? A resposta está escondida no fundo de rios lamacentos e custa bilhões de dólares.
Para entender como a América perdeu o trono dos mares, precisamos voltar a 1956. Foi um caminhoneiro americano, Malcolm McLean, quem olhou para o caos dos portos antigos e teve uma ideia radical. E se colocássemos tudo em uma caixa de aço padronizada? O primeiro navio, o Ideal X, carregava apenas 58 caixas. Parecia pouco, mas foi a faísca que incendiou o mundo. Desde então, a humanidade entrou em uma corrida de gigantismo que nunca mais parou. Os navios cresceram de 500 para 2.000, depois 10.000 contêineres. Hoje, essas catedrais flutuantes são tão grandes que desafiam a própria engenharia. A ironia é cruel. Essa revolução nasceu nos Estados Unidos, mas em apenas 2 décadas, o centro de gravidade do mundo mudou brutalmente para a Ásia. Enquanto China, Coreia do Sul e Singapura construíam portos que parecem cidades futuristas, com águas profundas e tecnologia de ponta, a infraestrutura americana parou no tempo. Os portos dos Estados Unidos continuaram operando como se ainda estivessem na década de 60. Guindastes baixos, docas rasas e sistemas manuais. Lembre-se do Canal do Panamá. Durante décadas, ele ditou as regras do jogo. 70% de tudo que passa por lá vai ou vem da América. Para caber nas eclusas antigas, os navios tinham que ser Panamax. 294 metros de comprimento, 32 de largura. Mas em 2016, o canal se abriu. O novo padrão Neo-Panamax permitiu monstros de 366 metros. O mundo celebrou, a Ásia celebrou, a Europa celebrou, mas os portos americanos olharam para esses novos gigantes e perceberam que suas portas eram pequenas demais. Aqui está a realidade física que nenhum político pode ignorar. Na Europa, portos como Roterdã ou Hamburgo olham diretamente para o mar profundo. Na Ásia, Xangai e Singapura construíram ilhas artificiais em águas abertas. Mas nos Estados Unidos, a maioria dos grandes portos, Savannah, Nova York, Charleston, foi construída na boca de rios. Há 100 anos, isso era genial para conectar navios a trens. Hoje, é uma sentença de morte logística. Fozes de rios são onde a lama e o lodo se acumulam sem parar. A profundidade média nesses portos é de 12 a 14 metros. Parece fundo, até você perceber que um navio moderno, carregado com 20.000 contêineres de eletrônicos móveis e roupas, precisa de 16 a 17 metros de calado apenas para flutuar. Se ele tentar entrar em Savannah, ele encalha antes mesmo de ver o cais. Para lutar contra a natureza, a América gasta uma fortuna. O projeto para aprofundar o porto de Savannah em apenas 2,5 metros custou 973 milhões de dólares. Quase $1 bilhão para remover areia e lama. E levou 8 anos para ser concluído. O resultado? Água turva, morte em massa de vida marinha e um porto que ainda não é fundo o suficiente para os maiores navios do mundo, como o Classe Ever Ace. É um investimento de luxo para receber apenas alguns navios extras por ano, uma batalha contra a geografia que os Estados Unidos estão perdendo lentamente. Mas vamos imaginar que, por um milagre, o navio consiga entrar sem raspar o fundo. O que ele encontra em terra é ainda mais desanimador. Os guindastes americanos são relíquias. Eles esticam seus braços metálicos por 55 ou 60 metros. Isso era suficiente nos anos 90, mas os novos navios são tão largos, 75 metros de largura, que os guindastes americanos não conseguem alcançar as fileiras de contêineres do outro lado do convés. É como tentar pegar uma caixa na prateleira mais alta com um braço curto demais. Compare isso com o que acontece do outro lado do oceano. Em Roterdã ou no porto de Tuas, em Singapura, a cena parece saída de um filme de ficção científica. Não há gritos de operários, não há buzinas de caminhões. Às vezes, não há nem luzes, porque robôs não precisam ver. Veículos guiados automaticamente, os AGVs, deslizam pelo pátio como formigas em uma placa de circuito, com precisão milimétrica. Guindastes robóticos operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pausas para café, sem turnos de sono, sem greves. Eles movem 180 contêineres por hora. A diferença de eficiência é humilhante.
Descarregar um container em Xangai custa cerca de $150. Em Los Angeles, prepare a carteira. Custa entre $500 e $600. Adicione taxas de inspeção, taxas de cais, taxas de espera. E o custo extra por container chega a $900 apenas por ter escolhido um porto americano. Para as empresas de navegação, a matemática é simples e cruel. A diferença de combustível entre um navio médio e um gigante é de apenas 1%, mas o risco de ficar preso em um porto ineficiente nos Estados Unidos pode custar bilhões. Ninguém quer arriscar um desastre como o do Ever Given em águas americanas. Nós vimos o preço dessa ineficiência em 2021. O mundo assistiu, chocado, enquanto a cadeia de suprimentos global colapsava. Não foi na Ásia, foi na Califórnia. Mais de 100 navios porta-contêineres ficaram parados no mar, ancorados ao largo de Los Angeles e Long Beach. Eles formaram uma corrente de aço visível do espaço. Tudo o que você queria comprar naquele ano, televisores, chips, materiais de construção, estava flutuando ali, preso no purgatório logístico. Para os moradores da costa, foi um filme de terror. Eles brincavam que o pôr do sol tinha sido cancelado, substituído por paredes de contêineres. Mas o ar que respiravam não era piada. Cada um daqueles navios mantinha seus gigantescos motores a diesel, ligados dia e noite para manter as luzes e os refrigeradores funcionando. O resultado? 100 toneladas de fumaça tóxica lançadas no ar de Los Angeles todos os dias. Era como se 500 mil carros estivessem ligados em marcha lenta na praia, envenenando os pulmões da cidade. E o perigo não estava apenas no ar. O Oceano Pacífico é vasto e violento. Quando você deixa navios de 400 metros parados em águas abertas, você convida o desastre. O fenômeno do rolamento paramétrico pode fazer um navio balançar tão violentamente que ele ejeta sua carga. Em 2020, o navio One Apus perdeu 1.816 contêineres em uma única tempestade. Imagine um arranha-céu inteiro de mercadorias desabando no oceano escuro. Milhões de dólares em produtos simplesmente desaparecendo nas ondas, porque a fila para entrar na América era longa demais. Por que os Estados Unidos não consertam isso? Por que não apenas cavar mais fundo e construir guindastes maiores? A resposta é o labirinto invisível da burocracia. Na China, se o governo decide construir um porto, ele é construído em 2 anos. Nos Estados Unidos, um projeto de expansão enfrenta o corpo de engenheiros do Exército, dezenas de estudos de impacto ambiental e anos de audiências públicas. O projeto de dragagem em Charleston levou 13 anos apenas para conseguir as assinaturas de aprovação. 13 anos. Nesse tempo, a tecnologia naval já mudou 2 vezes. Existe também o efeito NIMBY, Not in my backyard, ou Não no meu quintal. Em Oakland, um projeto vital foi cancelado, porque os moradores locais temiam que guindastes mais altos estragassem a vista da baía e atrapalhassem os pássaros. Enquanto a comunidade discute a vista, a economia sangra. E mesmo que vençam a papelada, eles enfrentam o concreto. As pontes americanas, ícones do século XX, tornaram-se gaiolas no século XXI. A ponte Bayonne, em Nova Jersey, era baixa demais. Qualquer navio grande tinha que dar meia volta. A solução? Gastar 1,7 bilhões de dólares para levantar a pista da ponte. Uma reforma bilionária apenas para deixar os navios passarem por baixo. E a fragilidade dessa infraestrutura ficou dolorosamente clara em março de 2024, em Baltimore. Um único navio de carga, nem mesmo um dos maiores, perdeu a potência e colidiu com a ponte Francis Scott Key. A estrutura inteira desmoronou em segundos, cortando uma artéria vital do comércio na costa leste. Isso mostrou ao mundo que a infraestrutura americana não é apenas velha, ela é vulnerável. Enquanto a América remenda suas pontes e discute permissões de dragagem, o resto do mundo já vive no futuro. O contraste é brutal. O Reino Unido acabou de inaugurar o London Gateway, um porto de 2 bilhões de dólares capaz de receber 7 meganavios ao mesmo tempo. Mas a verdadeira revolução está na Ásia. O porto de Tuas, em Singapura, é um monstro de eficiência. Com 20 metros de profundidade natural, ele foi projetado para lidar com 65 milhões de contêineres por ano até 2040.
Isso é 3 vezes mais do que toda a costa oeste dos Estados Unidos combinada. Lá, o porto é um ativo de segurança nacional. E a China, o aluno que superou o mestre, está prestes a lançar a cartada final. Em 2025, o Green Sea Lion entrará em operação. Este não é apenas um navio, é o ápice da engenharia naval. Ele carregará 27.500 contêineres, 27.500 caixas de aço em uma única viagem. Ele usa GNL, polui 30% menos e é o transporte mais eficiente já criado pela humanidade. Mas aqui está o fato que deve manter os planejadores americanos acordados à noite. O Green Sea Lion nunca tocará um porto americano. Ele foi desenhado exclusivamente para a rota Ásia-Europa. Ele navegará de Xangai para Roterdã, de Singapura para Hamburgo. Ele precisa de canais de 18 metros de profundidade. Ele precisa de guindastes que alcancem a 24ª fileira. A América foi excluída do design. O futuro do comércio global está sendo construído com especificações que os portos dos Estados Unidos fisicamente não podem atender. É um paradoxo doloroso. Os Estados Unidos são o maior mercado consumidor do planeta, comprando quase 40% de tudo o que o mundo vende. Mas os produtos destinados às prateleiras americanas precisam fazer um desvio humilhante. Eles param na Ásia ou no Caribe, são descarregados dos navios gigantes e reembarcados em navios menores, que cabem nos portos rasos e antiquados da América. Cada transbordo adiciona dias de atraso. Cada milha extra queima combustível desnecessário. Cada taxa portuária inflada é, no final das contas, paga por você, o consumidor, no preço do produto na loja. A nação que inventou o container, a nação que ensinou ao mundo como mover montanhas de carga com eficiência, agora assiste da praia. A América está na fila de espera, dependendo de uma frota secundária, enquanto as rodovias do mar mais modernas do mundo conectam a Ásia e a Europa em alta velocidade. A pergunta que fica no ar, pairando sobre os guindastes enferrujados de Los Angeles, não é se a América tem dinheiro para construir portos melhores. Dinheiro existe. A pergunta é se os gigantes do comércio global terão paciência para esperar a América acordar. Ou se, no grande tabuleiro de xadrez da logística mundial, a antiga rainha dos mares já foi discretamente colocada em xeque-mate.